O fluxo de pagamento de resgate, né, ele é um fluxo muito simples, né? Ele não tem muitos idas e vindas, mas é um fluxo que ele pode nos gerar alguns problemas. Então, como que ele funciona de forma macro? O cliente ele solicita um resgate. Então, assim, primeiro, o cliente ele faz uma aplicação num fundo. Então, a gente disponibiliza centenas de diferentes fundos na nossa plataforma. Então, o Alex vai lá e quer fazer uma aplicação num fundo de renda fixa qualquer, né? Vamos chamar aqui de fundo verde. Então, você faz uma aplicação nesse fundo e aí esse fundo ele pega o seu recurso, aplica, né, em ativos de renda fixa e esse fundo vai valorizando. Então, sua cota vai valorizando. Em determinado momento, o Alex fala, bom, eu preciso do meu recurso, eu quero solicitar o resgate. Então, ele faz esse comando via app e a gente tem que fazer esse link com o administrador do fundo para trazer esse recurso do fundo para o Inter e repassar para o Alex. Então, o fluxo ele é muito simples, né? Então, quando o cliente solicita esse resgate, a gente processa internamente dentro dos nossos sistemas, a gente envia a solicitação de resgate do fundo para o administrador desse fundo, o administrador processa, envia o recurso para o Inter e a gente paga esse recurso para o cliente. Quando se fala de um fundo, de um cliente, o fluxo ele é simples, é básico. Mas hoje a gente tem centenas de fundos na nossa plataforma e milhares de investidores. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma rápida, prática e que não dê problema, né? Que eu garanta que o cliente pediu, de fato, ele vai receber. E o mercado de fundos, ele é um mercado que ele não é muito padronizado. Na verdade, ele não é nada padronizado, né? Então, a gente tem alguns... o mercado está se ajustando, né? A Ambima, junto com a CVM, eles têm, né, têm puxado algumas frentes para a gente padronizar, porque não existe uma câmara centralizadora de pagamentos. Então, cada fundo faz a gestão dos seus cotistas, né, e faz a gestão dos seus investimentos de forma independente, e eles têm um padrão de processamento de dados diferente. E a gente, na ponta de distribuidor, nós temos que nos adaptar, né, e adequar ao padrão que é exigido do administrador. Então, quando eu tenho diferentes fundos, ou centenas de milhares de fundos, né, esses fundos, óbvio, eles estão dentro de alguns administradores, eu tenho padrões diferentes que eu tenho que seguir. E quando eu tenho que fazer essa tratativa de informações que eu envio para eles, a gente, né, tinha um processo bem manual, né, que eu tinha que ficar fazendo na mão, um a um. Eu não conseguia conciliar todas as posições ou tudo que eu tinha que fazer, então muitas vezes eu fazia e não tinha esse retorno e eu gastava, tinha um SLA de mais de uma semana para conciliar, e muitas vezes eu confesso que a gente não conseguia fazer, né, nem nesse tempo, né, à medida que eu subindo. Eu tinha um volume alto de inconsistências, né? Então, isso gera, né, em cascateado, um número alto de reclamações, eu tenho, né, eu como distribuidor, eu tenho que responder aos órgãos regulamentados, aos regulamentadores, né? E aí eu não posso ter conformidades. E aí eu começo a ter conformidades, né? E eu posso ser penalizado por isso. E aí, quando eu não tenho um padrão, quando eu não trato, qualquer coisa que eu preciso ajustar, eu fico sem rastreabilidade. Então, como resolver esse emaranhado, né? Que o mercado trabalha dessa forma, sem ter uma ferramenta específica ou se tem algo que nos auxilie. Então, dentro de casa, né, a gente começou a colocar pontos de controle dentro do nosso processo. Então, o processo é o mesmo que eu mostrei lá atrás, só que agora a gente colocou alguns key points aqui, que são os nossos pontos de controle, onde que eu consigo garantir que a informação, quando sai do meu cotista, né, do meu cliente, ela vai e vai voltar da forma como ele solicitou. Então, eu tenho agora um ponto de controle entre a solicitação do meu cliente né, e o processamento dessa solicitação. Então, a gente tem que pensar assim, o que o cliente está vendo no app tem que ser a mesma informação que eu vou processar dentro do meu sistema de back-office. A partir daí, esse controle sendo feito,
eu envio para o administrador processa essa informação e aí ele envia o recurso que o cliente pediu para o Inter. Nesse momento, eu preciso garantir também que o que o administrador está me mandando é, de fato, o que eu tenho que... o que eu deveria receber. Então, eu faço mais um checkpoint aqui, né? Porque se tiver alguma inconsistência, eu volto para o administrador. E nesse momento, após fazer esse ponto de controle, eu pago o recurso ao cliente. E nesse último ponto, eu garanto novamente que o que eu estou pagando para o cliente, o que está saindo do meu sistema de back-office e eu estou depositando na conta do meu cliente, de fato é aquilo que ele solicitou. Então, a gente garante um loop fechado e aí eu tenho, né, um processo conciso e com alta confiabilidade. E como que a gente fez isso, né? Nós, em parceria aí com a Cryptos, né? Hoje a gente usa duas ferramentas que são muito importantes para a gente, que é o Alteryx, né? E também o Tableau. Então, por meio do Alteryx, a gente trata todos os dados que são, né, o padrão exigido de cada administrador. Então, agora, eu tenho uma ferramenta que eu não preciso mais fazer a tratativa dos meus dados de forma manual, faço o disparo dessas solicitações de resgate para diferentes administradores, tá? Da forma como tem que ser, sem gerar erro. Recebo a informação dos administradores e uso a ferramenta para conciliar também esses pagamentos. Faço isso via Alteryx. Se tem alguma inconsistência, eu ajusto e pago o recurso lá para os nossos clientes. Toda essa informação, por ser uma informação já tratada, né, e dados mapeados, eu consigo jogar para o Tableau, que é uma ferramenta de dashboard, e é onde que a gente consegue fazer uma gestão maior, né, de todo esse volume de dados que está sendo transitado. E com isso eu consigo tomar também algumas decisões gerenciais em cima dos nossos fluxos de fundos. Esse é um pequeno fluxo que a gente utiliza no Alteryx. Então, essa é a parte onde que a gente trata todos os dados, né, que são para o padrão exigido de cada administrador. Essa ferramenta é uma ferramenta bem intuitiva e todos os nossos analistas eles conseguem imediatamente pegar a ferramenta, começar a utilizar, né? A gente pode ver que é uma ferramenta de blocos, né? Está um pouco pequeno, mas a gente não vai dar para entrar em bloco a bloco, porque aí seria um outro assunto da palestra, mas assim, é mais para mostrar aqui para vocês que por meio de blocos, né, por meio de links de informações, eu consigo ter um input via web, via e-mail, ou via planilha, ou via banco de dados. Então, eu faço a tratativa de dados, né? Então, eu faço os meus filtros desejados para chegar na informação que eu quero, e a partir daí eu disparo serviços de envio de informações para os meus administradores. E como eu disse, é bem intuitivo, é bem fácil, e o uso dessa ferramenta, eu costumo brincar com o time que nós somos pagos para pensar e não somos pagos para ficar fazendo. Porque se a gente faz, uma hora a gente só pensa em ficar fazendo, uma hora a gente vai ser substituído por uma ferramenta, vai ser substituído por um robô, enfim. Então, o time é bem legal assim, de ver, porque foca energia, né? Primeiro, na construção desse fluxo, né? Que é simples, e aí a gente consegue ter um ganho do time focando a energia na análise dos dados mesmo, nas saídas ou melhorando todo o processo e não mais fazendo atividades manuais que gastariam bastante tempo. Tá? Então, a partir do momento que eu trato esses dados, né, por padrão exigido, um fluxo mais complexo, porque por ele ser escalável, eu consigo, de forma fácil, se eu tenho um novo administrador, se eu tenho um novo fundo com padrão diferente, eu posso vir adicionando, né? E se já é um padrão conhecido, eu só também, ainda mais fácil, adiciono e linko esse novo fluxo desse fundo aqui. Faço a tratativa, eu faço a conciliação, e aí eu consigo fazer um fluxo simples também, que me ajuda no dia a dia, que é justamente na ponta final aqui, pagar o recurso do cliente,
e fazer o batimento que de fato está na conta dele. Então, eu consigo fazer esse tipo de avaliações de forma fácil, simples, que também antes a gente acabava, de certa forma, fazendo um comparativo de tabelas em Excel, e isso hoje a gente não usa mais. Ok? E aí, assim, qual que é o ganho, o resultado disso, né? Que eu acho que é bom a gente tratar aqui, porque os nossos processos hoje, né, e não só falando de fundos, mas também de todos os outros que a gente trabalha, a gente tem um objetivo de cada vez melhorar mais, né, e buscar uma excelência operacional. Então, para isso, eu preciso de ferramentas, eu preciso de criar esses fluxos, né, para chegar no resultado obtido. Então, no caso de fundos, hoje a gente já trata mais de 700 mil dados diariamente, né? Então, eu falo aqui de pagamentos, falo de resgates, falo de aplicações, falo de portabilidade. Então, é um volume absurdo que antes eu não conseguiria tratar. E o meu tempo de execução, que é aquilo que a gente fala que agora eu tenho mais tempo para fazer outras atividades, gira em torno de 20 a 30 minutos para todos os fundos. Então, o que antes eu não conseguia fazer, eu gastava um tempo absurdo, né, mais de uma semana e tal, hoje eu faço de 20 a 30 minutos e eu tenho o meu time dedicado a outras atividades mais importantes. E, além disso, né, a gente consegue ter essa identificação de falhas em tempo real e a tratativa. Óbvio, a maior confiabilidade dos meus sistemas, então eu garanto que na ponta do meu cliente vai ter aquilo que de fato ele pediu. Eu tenho menos perda financeira, né? Então, um fluxo desse, de forma errada, pode gerar um pagamento errado para um cliente, pode gerar um pagamento menor para o cliente, que pode me gerar um processo lá na frente, tal, ou uma multa que eu tenho que pagar por eu não disponibilizar esse recurso. Então, tudo isso eu garanto tendo esse processo automatizado. E aí, claro, eu busco sempre essa excelência operacional, que é o core nosso ali do nosso trabalho. Falando um pouco aqui sobre excelência operacional, né? Então, o que isso nos proporciona, que eu acho que é a cereja do bolo aqui, é ter essa redução de inconsistências no nosso processo e principalmente a redução de problemas, né? Então, a gente conseguiu, a partir do momento que a gente conciliou alguns exercícios, né, como Kaizen, melhoria contínua, com o uso dessas ferramentas, né, a gente conseguiu reduzir em mais de 95% o número de inconsistências no nosso processo, que representam nada mais que 99,5% de volume financeiro. Então, é um ganho absurdo, né, que nos faz querer cada vez mais, melhorar cada vez mais em busca dessa melhoria contínua. Quando a gente teve acesso ao Alteryx, a gente viu assim, a opção, optamos pela facilidade, né, de utilização da ferramenta e a simplicidade. Então, eu não preciso ter um especialista, né, dentro do meu time ou com conhecimento muito aprofundado na ferramenta, e que possibilitou ter pessoas que poderiam adquirir esse conhecimento né, seja não tendo um background muito grande em programação, né, assim, com poucos treinamentos. Então, assim, é uma ferramenta que, de fato, a gente conseguiu trazer dentro para a área usuária, né? Então, eu não preciso mais ter minha área de TI fazendo e criando esses fluxos para a gente, né? E eu consigo ter essa internamente, como se eu tivesse um TI interno, o próprio time criando e fazendo, dando manutenção. Então, assim, essa simplicidade e essa agilidade foi foi o que ajudou muito na tomada de decisão para colocar o Alteryx lá dentro da nossa operação. Então, assim, eu sou uma área usuária, né? Entendo assim, né? Eu não preciso de TI, do próprio time de TI fazendo, né? É óbvio, é uma ferramenta de TI, uma ferramenta de análise de dados, mas dentro do Inter, diferentes áreas de negócio já utilizam a ferramenta
dado essa facilidade. Então, eu falo aqui de back-office de operações, contabilidade, back-office de conta digital. Então, a gente já tem algumas ramificações lá dentro sendo utilizado pela área final. Quando a gente começou aí o projeto com o Inter, já tem aí 3 anos, né, esse projeto especificamente, tinha um olhar muito para a área de negócio. Então, era isso que o Alan trouxe, né, dessa independência do negócio e da TI do ponto de vista da velocidade que o negócio precisa andar. Né? A TI tem outras obrigações e que não necessariamente consegue dar essa resposta. Né? Ninguém cresce de 370 mil para 20 milhões em 5 anos, em 4 anos, se não tiver aí um conhecimento do negócio, uma automação. Então, em relação à pergunta de custo, né, o que a gente faz é olhar o custo total de propriedade, não é o valor da licença isoladamente. Né, o Alan traz aí na sua fala aspectos como não dependência da TI, a facilidade de uso, o ganho de produtividade. Né, no momento em que você sai de mais de uma semana para 20 ou 30 minutos, isso é um ganho absurdo na hora que você materializa esse aspecto. Então, o que eu posso aqui afirmar, e vou botar aqui no Q&A para vocês também, existe a análise do retorno sobre investimento. Tá? E do ponto de vista financeiro, a gente não está falando de grandes investimentos para se começar um projeto desse. Tá? Então, a gente pode entender o caso a caso. Aqui no lado do Inter tem o Alteryx Designer mais o Alteryx Server, né, por conta dessa automação mais plena, mais robusta, mas é possível começar, por exemplo, com uma licença de Alteryx Designer, que, a propósito, foi como o Inter começou aí há 3, 4 anos. Né? Tinha uma licença numa área ali específica, uma área de negócio, e que essa pessoa depois começou a mostrar resultados, e aí, com resultado, eu, você, o seu gerente, todo mundo quer saber o ROI que vai trazer e aprova isso. Né? Se a gente está falando de um ROI de 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, lindo e maravilhoso. Quando a gente fala do Alteryx Designer, onde o Alan mostrou aqueles fluxos, né, que estão sendo criados, você cria numa estação desktop, então ele vai estar ali governado pela sua política de uso do desktop, né, quem acessou, como acessou, etc., para ir na origem dos dados, né, pode ser dados diversos, como o próprio Alan também comentou, pode ser uma planilha Excel, pode ser um dado que está vindo via web service, né, que você está trazendo ali, por exemplo, semi-estruturado, de um JSON, não sendo muito técnico aqui, ou um banco de dados, Oracle, SQL Server, pode estar lá da Amazon, do Azure, da Google Cloud, enfim. A plataforma está preparada para buscar o dado onde ele está. Então, aí você tem a junção de uma ferramenta desktop e depois você tem um ambiente, né, de colaboração, de execução aí do scheduling, que não é só, né, fazer o agendamento dos fluxos, mas ele pode estar rodando tanto em nuvem, então você pode levar, instalar ele numa infraestrutura como nuvem, nessas nuvens aí que eu falei, como você pode ter o conceito de ter on-premise, né, rodando num servidor local, onde ele está ali inserido, né, dentro da sua casa. Que o Tableau nada mais é que o resultado das nossas, dos nossos fluxos, né, das nossas conciliações e tratativas. Né? Então, como ele é uma ferramenta de dados, né, são dashboards, a gente usa, né, para fazer gestão mesmo, né, são dashboards gerenciais. Como a gente passa a ter dados de uma única saída, dados tratáveis, a entrada fica muito mais fácil. Então, eu consigo linkar, né, o meu Alteryx no meu Tableau. Então, toda vez que eu processo um fluxo, né, e faço uma nova configuração, o meu Tableau ele já atualiza automaticamente. Então, assim, ali eu já sei quantidade de volume de pagamentos que foram feitos, de resgates que foram feitos, fundos ativos e não ativos, né, falando bem especificamente de fundos aqui, crescimento da base de investidores, crescimento da base de fundos, volume financeiro. Então, tudo isso, se eu não tenho uma ferramenta fazendo essa tratativa antes, o meu Tableau eu não consigo, assim, conseguir eu até consigo, mas fica muito difícil eu juntar todas as informações. Então, ele também facilita esse link e essa tratativa de dados, essa demonstração dos dados, na verdade. No caso do Tableau, né, que a gente também representa esse fabricante, ele complementa com uma forma muito amigável, né, os dados que estão saindo do Alteryx. Então, no Alteryx, você pode pensar numa ferramenta que vai automatizar o seu processo analítico, seja desde a preparação, transformação, integração dos dados, fazer a conciliação, né, de uma forma muito intuitiva e amigável, como o Alan demonstrou. E ainda tem um outro bloco, que não é objetivo aqui, mas tem uma área do Inter que usa com essa finalidade, né, de trazer o que a gente chama de cientista de dados cidadão,
Se eu tenho perguntas de cunho preditivo, né? Quantos clientes vão investir no fundo X no próximo mês? Ou quantos clientes vão virar churn? Então, a gente tem modelos aí estatísticos e preditivos dentro do próprio Alteryx também, que te ajuda, né, a sair o dado preditivo, a informação preditiva do outro lado. E no caso em particular do Tableau, é uma ferramenta também bastante poderosa, que responde muito bem a um ambiente corporativo, não é uma ferramenta departamental, né, que é ali só feita para criar um gráfico ou outro, uma ferramenta que tem robustez, inclusive acompanha essa jornada do Alteryx para essa investigação mais analítica, de forma fácil de usar. Mas tem um ponto aqui, voltando ao Alteryx, tá? Se você e o colega que fez essa pergunta, né, o participante, o Alteryx está agnóstico à saída. O que eu quero dizer aqui? Se você, na ponta, precisa da saída daquele fluxo que você criou para um banco de dados, para uma planilha eletrônica, você não usa o Tableau, usa uma outra ferramenta de visualização, você consegue fazer isso tudo com o Alteryx, tá? Ou seja, ele busca o dado onde está e joga para onde você precisa que ele esteja. Bom, eu acredito que essa pergunta agora foi colocada aqui, ela engancha aí na sua resposta, Herbert. A respeito dos fluxos do Alteryx, as saídas desses dados são realizadas de que forma? Legal. Então, só complementando aqui, dando ênfase nessa pergunta, você pode, depois que fez todo o processo, regra de negócio e tratativa, você pode escolher para onde vai mandar o dado, né? Então, pode ser ali para um banco de dados estruturado ou não, você pode ter um banco de dados também de Big Data, né, na estrutura aí de Hadoop. Você pode mandar ele para uma planilha eletrônica, você já pode mandar ele para uma própria ferramenta, Tableau, Click, Power BI, então isso já pode abastecer, inclusive, um painel na ponta, se você também estiver usando o Alteryx Server. Você pode soltar esse dado via uma API e já alimentar algo aí dentro de um próprio sistema que você tenha, tá? Então, a gente tem vários casos de uso aí que a gente pode ilustrar nessa direção. Obrigado aí pela pergunta. Mas quando a gente começou o projeto, a gente foi bastante sabatinado aí pelo time de tecnologia e de segurança do banco, tá? Então, essa pergunta aí é muito boa, porque a ferramenta, ela responde a todos os requisitos de segurança e de conformidade, por exemplo, com Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Então, a ferramenta, ela respondeu a esses princípios, passou pelo que a gente chama de due diligence, né, que são formulários e perguntas, e depois entrevista com o próprio time, além do que, né, o próprio banco testou a ferramenta antes de fazer a contratação para garantir todo esse viés de segurança. Do ponto de vista de governança também é pleno, porque, por exemplo, um fluxo desse que o Alan sobe, ele ali no Alteryx Server, ele pode dizer, olha, essa área aqui, por exemplo, a área financeira, todo mundo pode rodar e acessar o resultado desse fluxo num browser, né, num navegador de internet, mas pessoas que não estão dentro desse grupo aqui não vão acessar. Então, você tem como governar toda essa questão aí de segurança. Então, muito obrigado aí pela pergunta. Mais ampla aqui, né, quando a gente pensa hoje em analytics, né, e o mercado, lá atrás, a maioria de nós, se não todos, conhecia muita expressão business intelligence, então, que, eu quero fazer meu BI, né, e isso era fruto de pegar os dados ali, olhar esse dado mais com uma análise descritiva, que a gente chama, né, de olhar para o passado, quantos clientes compraram, quantos produtos eu entreguei, para onde eu entreguei, etc. Né? Então, isso requeria muito esforço da TI, né? Porque as linguagens eram linguagem de procedimento, a gente tinha que ir lá e saber uma linguagem de programação, saber fazer um script, etc. Então, quero só pegar esse gancho aqui para finalizar minha fala, né? E também agradecer ao Alan e à organização aqui da Inforuso, que hoje a gente, como executivo de negócio, independente da área, a gente tem que pensar no problema. Tá? Que problema eu preciso resolver? Porque se eu tenho a clareza do problema a ser resolvido, seja dado, tem demais. A gente tem dados de tudo quanto é tipo. Né? As ferramentas estão cada vez mais amigáveis, estão cada vez mais low code, né? Ou seja, precisando de pouca intervenção ali de script, quando algumas têm até o conceito de no code, que é o que no Alteryx tem os dois conceitos também. Tá? Tableau também é uma ferramenta que vai nessa direção.